Olá, bom dia. Enfim, o vídeo vai sair com algumas limitações, eh, mas primeiramente eu gostaria de esclarecer o objetivo desse novo perfil, né? Eu acredito que a área contábil ela é muito ampla e ela é muito mal interpretada por muitos profissionais. Infelizmente, existe muita falta de apoio dos conselhos e institutos parceiros para, na informação mesmo, né? Muitas vezes, o tempo em que nós ficamos sabendo de um decreto, uma publicação, uma lei, uma norma, é ao mesmo tempo que o contribuinte sabe. Então, infelizmente, a gente não é tão amparado assim por conselhos, né, e órgãos da nossa classe. E existem muitas pessoas novas na área que estão passando muito sufoco, né? Pessoas que decidem abrir o seu escritório agora e, enfim, não tem muita experiência na área. E a contabilidade ela mudou muito de 5 anos para cá. Hoje a gente se vê frente a um leque enorme de possibilidades de tributações, de obrigações acessórias, normas, normatizações, enfim, a gente tem muita coisa a qual a contabilidade antiga, se é que pode se dizer assim, ou eu prefiro dizer que o contador, assim como a grande maioria dos profissionais, ele precisa passar por uma espécie de estágio, ele precisa passar por uma sucção de conhecimento com os mais experientes. E acaba que quem não se atualiza, os experientes que não se atualizarem, deixam a desejar no fornecimento dessas informações. Então, a nova área contábil, assim eu prefiro chamar, a nova contabilidade, tá ficando desamparada, tá ficando perdida. Então, o principal objetivo é compartilhar do conhecimento pouco que tenho, mas que procuro sempre me atualizar e, enfim, ir atrás de novas informações para que a gente possa trabalhar em conjunto, para que a gente possa se ajudar, para que sejamos uma classe mais unida, né? E possamos caminhar juntos aí nesse caminho de espinhos e pedras que, convenhamos, não é muito fácil. A área contábil, ela é bem complicada. Se você ainda não é formado e você está vendo esse vídeo, prepare-se. A prática, ela é um pouquinho mais complicada que a faculdade. Mas para quem faz o que gosta, para quem gosta da área, é extraordinária, é enorme, tem um leque, uma possibilidade enorme de atuação. Você pode atuar em departamentos que não tem nada a ver com um com o outro, mas ao mesmo tempo tudo é contabilidade. No final, o núcleo é o mesmo. E é a fim de juntar esse núcleo, essas informações, que eu tô aqui hoje para tentar unir as informações de forma a transcrever essas informações para um público mais novo, menos experiente, traduzir a forma na prática, né? Ou até mesmo para o contribuinte consumidor tornar de fácil entendimento. Hoje a gente atravessa como pode-se dizer, é um desafio, né? Não vou dizer uma barreira, mas hoje a contabilidade atravessa um desafio muito grande. A gente está aí diante de uma pandemia,
de uma situação financeira muito grave atingindo o país como um todo, e vieram muitas novidades, muitas informações em questão de pouquíssimo tempo, né? E aí e o que teve de gente perdida nesse tempo é absurdo mesmo, né? O número de pessoas que não conseguiam se adequar a essas mudanças. Então, sabendo disso, acompanhando, enfim, e o pouco de conhecimento que eu tenho, eu faço a maior questão de compartilhar com o máximo de pessoas possíveis. Então, se você conhece alguém ou alguém da área, puder compartilhar, eu pretendo publicar conteúdo gratuito aqui nesse canal e nesse perfil, exatamente para que a gente consiga alcançar o máximo de pessoas com pouco ou nenhum conhecimento da área. Quem sabe até clarear a mente de alguém, né? Enfim, o objetivo é um só: ajudar. Seja você empresa, contribuinte, profissional da área, eu vou tentar, né, oferecer tudo que eu sei e ir atrás de informações que eu não souber. Isso procura engrandecer todos nós como profissionais. Então, após essa pequena apresentação, pequena e grande apresentação, vamos dar início à tão questionada Lei 13.998 de 2020. Que lei é essa? Então, a lei, ela trata na verdade ela é uma lei marcante, porque é a primeira lei no Brasil que ela regulamenta a transação em matéria tributária, o Instituto da Transação, ou seja, isso faz parte da reforma tributária que querem implementar no Brasil, é um avanço, mas basicamente ela institui o quê? Poderes às autarquias para negociarem junto ao contribuinte, o credor, o saldo de débito que ele tiver com a União, ou seja, débitos no âmbito da Procuradoria, da AGU, né? A própria AGU, a própria Procuradoria Geral da União, poderá emitir, publicar portaria própria para negociar seus débitos com os contribuintes, não necessitando do presidente fazer essa portaria, publicar essa portaria que era o feito antes. Mas essa lei, ela autorizou isso para o momento da pandemia, tá? Ela é uma lei que trata da crise econômica do país. Então, visto a crise econômica, visto os afetados pela pandemia, então as autarquias estão autorizadas a concederem os descontos, enfim, aí ela estabelece as normas, que são, a gente vai detalhar mais aqui daqui a pouco, mas ela determina, por exemplo, redução do juro e multa, e ela limita isso, certo? Para a empresa, ME, pessoa física, EPP, empresário individual, né, o MEI, ela determina que esse juro e multas, o desconto não pode ultrapassar 70% do valor total da dívida, e para as demais empresas, 50%. Houve uma mudança em relação à lei anterior, que no caso poderia ter uma redução de até 100% de juro e multa, não considerando-se o saldo devedor, né, o montante devedor. E também não
se aceita mais precatórios para esse parcelamento específico, tá? Para esse específico. Aqui a gente vai entrar num ponto que gera muita dúvida, muita dúvida mesmo, com relação ao Simples Nacional, ao FGTS. A gente teve aí, inclusive agora, publicado o decreto que autoriza o parcelamento do FGTS. Como funciona o parcelamento do FGTS? O FGTS, ele é um direito do trabalhador. Esse é o dinheiro dele. Quando ele for mandado embora, o saldo total tem que estar na conta dele, ou seja, quando você adere ao parcelamento do FGTS, em caso de rescisão do funcionário, seja indireta ou direta, esse saldo deve estar atualizado. Você tem que fazer uma antecipação das parcelas, obrigatoriamente, tá? Então, a que se valer, vocês têm que pensar muito antes de tomar uma decisão dessa. Eu acredito que a postergação dos prazos, adiar pagamentos, parcelar débitos que não são próprios da empresa, como o FGTS, é pisar em ovos, tá? Então, por quê? Você pode estar em um momento muito delicado, você pode ter sido duramente afetado, e aí você não tem dinheiro para pagar o FGTS, ótimo. É uma situação grave a se avaliar. Mas se você não foi duramente afetado, se você está fazendo isso só para diminuir as suas despesas, até que ponto isso não vai te prejudicar lá no futuro? O FGTS, ele é um direito do trabalhador, ele vai ter esse dinheiro, independente de você ter ou não. Quando ele sair da sua empresa, você vai ter que depositar esse dinheiro na conta dele. Então, parcelou, vai ter que antecipar. Lá na frente, isso pode te prejudicar muito, principalmente dependendo da quantidade de funcionários que você tiver, que a sua empresa tiver, tá? A outra dúvida aqui, por que eu tô falando isso? A lei em si, ela dá autonomia para as autarquias negociarem os débitos. Recentemente, em junho, foram publicadas 2 portarias pela PGFN, regulamentando esses parcelamentos, transação excepcional e transação por adesão, tá? E teve a portaria do parcelamento do FGTS. Eu entrei nesse ponto porque muitas dúvidas com relação ao Simples Nacional. A lei autoriza o parcelamento de todos e quaisquer débitos nas autarquias, tá? Só que o Simples Nacional, aquele desde 2013, nesta portaria da PGFN, não está autorizado o parcelamento nestas condições, tá? A portaria, que é a 14.402 de 2020, ela prevê o parcelamento de débitos irrecuperáveis ou de difícil recuperação pela empresa. Ela não é um refis, tá? Essa portaria não é um refis. Por que não é um refis? Apesar de ter características como desconto em juros e multa e um prazo extenso de pagamento. Ele não é um refis, porque como é o refis? Um funcionamento, me desculpem, perdão. Como é o funcionamento do refis? O refis, ele é previsto na portaria, na norma, na lei, quando você tem um prazo a aderir a um prazo estabelecido para pagar a entrada, que a consolidação desse parcelamento fica condicionada à adesão dentro do prazo e pagamento da entrada, quitação das entradas. O último refis foi assim, a parcela você dividiria a entrada em até 5 vezes, 5 vezes, se eu não me engano.
dessa vez, ele tá diferente. E a sua adesão, sua consolidação não está condicionada apenas ao pagamento, também ao pagamento, mas será feita uma análise pela Receita Federal. Vamos lá, Thaisa, calma, é muita informação, tá complicado, não tô entendendo. O Simples Nacional tá de fora, vamos voltar lá pro Simples. Por que o Simples tá de fora? Porque o Simples, existe um comitê gestor do Simples Nacional que precisa regulamentar uma norma para parcelamento, tá? Não é a PGFN quem regulamenta a aplicabilidade da portaria. Foram duas, tá? A portaria 9924 e a portaria 14402. A 9924, ela traz a transação extraordinária na cobrança da dívida ativa. É uma modalidade nova, é uma nomenclatura nova. Muitas pessoas vão entrar lá no Regularize, no Cispar e vão assustar com o layout. Mudou, a gente já ficava perdido um pouco quando entrou a questão dos parcelamentos com os parcelamentos com garantia. Muita gente assustou, não sabia como gerir isso, fazer o parcelamento, a adesão correta. Por isso que é muito importante para você, contribuinte, pessoa jurídica que está vendo esse vídeo, procurar o seu contador. Não tente fazer só por conta própria, tá? É uma situação que qualquer pessoa pode fazer. Você, portador do seu certificado digital, você pode acessar tranquilamente pelo link, acessa o Cispar e efetua o parcelamento. Só que é um leque de informações. Nós nos perdemos em meio a tantas inovações que tiveram dentro do Cispar e do Regularize nos últimos 2 anos. Então, é muito importante você procurar um profissional, um contador, enfim, alguém que conheça e que possa te auxiliar. Porque se você fizer uma adesão errada, é irretratável, tá? Então, por exemplo, vamos à aplicabilidade agora da portaria, tá? Essa portaria, ela fala das transações extraordinárias. Quais são as transações extraordinárias? São as notificadas, onde o contribuinte vai receber uma mensagenzinha lá no ECAC. Olha, você, não sei o que, foi contemplado com a benefício da transação extraordinária, parcelamento, dívida ativa e tudo mais, tá? São débitos que você pode parcelar, ajuizados ou não ajuizados, tá? Exceto o Simples Nacional. Quando você tem a modalidade de transação extraordinária, você já recebeu a notificação, você vai fazer a adesão no Cispar, tá? Ok, tranquilo. Sua modalidade já estará, sua inscrição já estará no campo. Quem é da área e quem é contador, quem é profissional da área, sabe o que eu estou dizendo. A inscrição já vai estar identificada para o parcelamento extraordinário. A transação por adesão, ela é quando você, contribuinte, quer fazer. As portarias prevêem esses parcelamentos com esses benefícios para pessoas que foram afetadas pelo Covid-19, pelo novo coronavírus, financeiramente, economicamente, pelo departamento pessoal. Então, é feita uma análise econômica da sua empresa, do período de janeiro a dezembro de 2019, de janeiro a junho desse ano, tá? Então, não é um refis por isso, porque é feita uma análise para a adesão por parte da Receita Federal. Então, como que é feito? Você faz quando você, contribuinte, quer aderir ao parcelamento, tá? Por adesão. Você vai entrar no Cispar, você vai preencher um formulário. Nesse formulário vai ter informações como o seu faturamento de janeiro a dezembro, como eu falei, do ano passado, e de janeiro a junho desse ano. Vai ter informações como contratações nesse período, demissões nesse período e contratos suspensos nesse período também.
Você vai preencher, vai assinar uma declaração e vai enviar. E aí vai liberar para você a adesão ao parcelamento com esses benefícios. Beleza. E aí, acabou? Não. O prazo de análise e envio das informações era até junho, foi prorrogado de 1º a 31 de julho e agora o prazo para a adesão, não é o extraordinário, tá? A adesão, transação por adesão, quando você contribuinte vai lá e preenche esse formulário, é de 1º de julho a 29 de dezembro de 2020. O prazo disponível para envio das informações e adesão é de 1º de julho a 29 de dezembro. A adesão. A Receita Federal vai cruzar as informações da sua declaração, do seu formulário, seu preenchimento com obrigações acessórias enviadas nesse período também. São elas: ECF, SPED Contribuições, SPED Contábil, EFD Contribuição, todos os tipos de declarações que a Receita Federal, já sabemos, está aí de olho há muito tempo. Como bem sabemos, essas transações, esses processamentos dessas declarações são automáticos e a Receita Federal não vai perder tempo analisando uma por uma. São cruzadas de informações por sistema. Então, não tente achar que é como um imposto de renda antigamente, onde a malha fina demorava a acontecer. São informações cruzadas automaticamente quando você envia a informação. Ainda estamos, atenção você coleguinha da área, ainda estamos em prazo de envio da ECD, que foi prorrogada para 31 de julho. Estamos em prazo da ECF, que vai ser prorrogada para setembro, tá? Ontem a Receita Federal comunicou e hoje vai emitir uma portaria, uma instrução normativa. E prazos de DCTF, FD Contribuições, todos foram prorrogados. Então, cuidado, por favor, coleguinha, na hora de transmitir essas informações, prestem atenção, vejam se está tudo certo para não prejudicar a empresa, tá? Um parcelamento pode ser rescindido por uma informação errada. Por favor, tomem cuidado. Tomem cuidado na hora do preenchimento do formulário na adesão, do parcelamento, da transação extraordinária por adesão. Porque a Receita, ele não tem como você alterar. A Receita Federal vai pegar, tá? Então, vamos ficar atentos a isso, vamos manter muito cuidado, ficar de olho. Agora, vamos lá. Como que vai funcionar essa questão dos descontos, dos prazos? Eu fiz uma colinha, tá, gente? Por isso que eu tô olhando pro lado aqui. A transação extraordinária é feita, como eu disse, uma proposta pela PGFN, né? Ela funciona da seguinte forma: você paga o correspondente a 1% da dívida de entrada e esse 1% pode ser dividido em até 3 vezes, tá? Para débitos já reparcelados, rescindidos, atenção, você pode entrar em desistência de um parcelamento já existente para aderir à modalidade, tá? Então, você paga 2% quando for um débito rescindido ou reparcelado, tá? 2% nesse caso, divide em até 3 vezes a entrada. O saldo devedor você pode parcelar em até 81 meses. E quando é pessoa física, até 142 vezes. Pessoa física, ME, EPP, Santa Casa de Misericórdia, instituição de ensino e todas aquelas que compreendem a Lei 13.019, tá? Beleza, esse é o extraordinário. As parcelas não serão inferiores a R$100 para esse último grupo que eu falei, pessoa física, ME, EPP, instituição de ensino, Santas Casas, tá? E R$500 para os demais casos, como no PERT e no outro refis. Os valores são esses.
Pessoal, vou voltar de novo, vamos rebobinar. Falei com relação às parcelas, né, em até 142 vezes para MEPP pessoa física. Atenção para os débitos previdenciários. Débitos previdenciários tem uma limitação de até 60 parcelas para serem pagos constitucionalmente, isso é Constituição. Então, nenhuma portaria que chegue e fala, você pode pagar em até 1000 vezes, pode alterar o prazo de pagamento de INSS, tá? Então, débitos previdenciários são parcelados em até 60 vezes, ou seja, entrada em até 3 e o saldo devedor em 57, tá? Legal. Pode aderir também débitos que estejam em discussão judicial, né? Tem o preenchimento certo a fazer e anexar a documentação expedida pelo juiz, tá? Vamos lá. Esse daqui é a transação extraordinária. A transação por adesão, ela prevê uma entrada parcelada em até 12 vezes. Serão classificadas para a adesão, aquela que você tem que preencher o formulário e prestar contas para a Receita Federal e vai passar por uma análise de adesão, vai existir uma tabelinha que a Receita Federal fez entre créditos que eles vão ser classificados da seguinte forma, como créditos, eles vão ser mensurados, né? Créditos de difícil recuperação, créditos de média recuperação, créditos de muito difícil recuperação e créditos irrecuperáveis, tá? Com base nessa tabelinha, a Receita Federal vai estipular o valor que você vai pagar com o saldo, qual vai ser o valor do desconto de juros e multa, tá? Que pode chegar a até 100% dentro daquele limite de 70% do saldo do montante do valor original da dívida e 50% para os demais casos. 70% pessoa física, MEPP, instituição de ensino Santas Casas e 50% para os demais casos. Gente, serão analisadas todas as informações. Eu tô com a portaria aqui aberta, é bom vocês darem uma lida depois para esclarecer esses detalhes, tá? Relacionados a percentuais, parcelas. Olha, as pessoas jurídicas terão analisadas SF, tá? Receita bruta informada no SPED de contribuições, FD-RINF, XML das notas fiscais emitidas e recebidas, E-Social, PGDAS, GFIP, DCTF, DIRF. E para pessoas físicas serão analisada a declaração de pessoa física de imposto de renda, tá? DIRF, DIF também, a DIRF também em caso de retenção de imposto de renda, tá? Aqui está a mensuração, são créditos de A a D, são créditos de alta perspectiva de recuperação, média perspectiva de recuperação, difícil recuperação e irrecuperáveis. Com base em cada um desses créditos que a Receita Federal vai analisar caso a caso, o seu caso é difícil, visto a sua receita e o seu débito é considerado de irrecuperável. Vai ser feito assim, né? E com base nessa análise é que será concedido o percentual do desconto, tá, gente? Quando você faz a adesão, é feita uma média de valores que você vai pagar. E esses percentuais que estão nessa norma, nessa portaria, eles discriminam isso. Mas é muito difícil de explicar isso, é um cálculo realmente muito complexo, mas ela dá já uma previsão do valor que você vai pagar com relação às parcelas devidas do restante, a entrada mais o restante das parcelas, tá bom? Basicamente é isso, tá? A gente tá em prazo de fazer essa adesão, tá muito corrido para nós profissionais, estamos aí correndo com ECD, estamos
Graças a Deus tivemos uma respiração agora para a SF. Por quê? São outras obrigações que eu vou falar em um outro momento que exigem muito tempo, mas deem uma atenção no momento de enviar e no momento de aplicar isso, porque o parcelamento extraordinário, o prazo vai até dia 31 de julho, tá? Então, quem recebeu o comunicado, fique atento, dá uma olhadinha, entra no ECAC e procure se informar. O que vai dizer se isso é benéfico ou não para sua empresa? Eu acredito que qualquer desconto em juro e multa é benéfico. Porém, vale ressaltar quão regular a sua empresa está com o fisco, tá? Porque tudo isso vai ser analisado, ou seja, empresas que nem são objeto de fiscalização podem entrar se tiver divergência nas informações prestadas. Porque XML vai ser analisado, SF, SD, DCTF, SPED contribuições, SPED ICMS. Então, cuidado. Essa é a minha dica e a gente fica por aqui. Até o próximo.